seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. No reino de Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Pegamos cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. paz e bem. Paz e bem. Todos vocês receberam a orientação para a semana, o pessoal da comunidade, todos, né? Então, essa semana, todos estamos comprometidos a rezar o ofício de Nossa Senhora. É fácil baixar na internet, só colocar lá. E oferecer ele pelos cristãos que estão morrendo e sendo perseguidos no Oriente Médio e na África. E como missão pastoral, a gente dar algo que nos custe para alguém que precisa. Não a gente pegar um monte de roupa velha que está no guarda-roupa, que a gente não gosta e nem usa, dá. Aquela tem que dar também, mas dá algo que para você é importante. É compartilhar aquilo que São João Batista dizia, né? Quem tem duas túnicas, dê uma para aquele que não tem nenhuma. Então, dar aquilo que nos custa. Quem tem só duas túnicas é pouca coisa, né? Não é? Duas túnicas. Se sujar uma, ele vai pôr outra. Mas mais pouco ainda é aquele que não tem nenhuma, né? Então, o sentido dessa penitência pastoral quaresmal, não só de se desfazer do apego às coisas, mas de perceber a necessidade dos outros diante da nossa fartura, né? E às vezes essa fartura nem seja tanta fartura, né? Talvez seja duas só túnicas, mas outros não tem nenhuma. Então, dar aquilo que para nós é importante. São Francisco, uma vez, passou uma senhora bem pobre assim, e eles não tinham nada. Eles não tinham absolutamente nada para dar para aquela senhora, nem para eles. Eles não tinham nada para comer. O único bem, entre aspas, que eles tinham era o breviário. Era aquele livrinho que os religiosos usam para a liturgia das horas. Só tinham aquilo. Então ela veio e pediu, e os frades falaram: olha, a gente não tem nada, desculpa, mas eu sou viúva e tenho filho e tenho fome. E eles, infelizmente, a gente não tem nada para dar para a senhora, porque não temos nem para nós. São Francisco ouviu e esperou. A mulher começou a ir embora e ele disse: vai atrás dela. Eles foram lá e trouxeram ela. Falou: dá para ela o breviário. E eles disseram: mas como que a gente vai rezar sem o único que a gente tem? E o que ela vai fazer com o breviário? Falou: ela pode vendê-lo e comprar comida para os seus filhos. Até porque o breviário na Idade Média ainda era bem caro, não era todos que podiam ter, não era como hoje, assim, tão fácil de ter. Então dá para ela, ela vende e ela compra a comida que ela precisa. São Francisco disse para eles assim: vocês nunca deixem passar alguém por vocês sem levar nada de vocês. Isso vai mais do que só o material, né? Isso vai do coração. Por isso que essa penitência pastoral dessa semana é isso, é partilhar mesmo o coração, o que nos custa. Entender que tudo é importante, mas mais importante são os nossos irmãos. O breviário é importante, o ostensório é importante, o sacrário é importante, mas não é mais importante do que uma família
que precisa, que passa fome, precisa comer. Eu uma vez imaginando assim, imagina só, você chega numa mesa, convida Jesus para jantar e você coloca lá arroz só para todos os filhos e para Jesus um prato de ouro e cheio de coisa bonita. Você acha que ele vai se sentir bem? Não vai. Não vai. De verdade. Isso hoje em dia na igreja virou um tabu. Ninguém gosta de falar sobre isso. O que Jesus sente? A gente acostumou a tratar Jesus como um Deus inacessível, um Deus distante, um Deus que só se alegra com as glórias que lhe damos, com acreditar o melhor para Deus. Mas para Deus o melhor não é aquilo que a gente pensa ser melhor. Melhor é o que realmente é melhor. Os frades franciscanos poderiam ter ficado confusos, mas isso a gente usa para o culto a Deus. São Pio uma vez arrancou a coroa de ouro de Nossa Senhora para vender e dar para os pobres comida. E ainda nem era de ouro, depois ele descobriu, né? E todos os santos e santas da igreja não mediam esforços para dar para quem precisa. O Papa Francisco essa semana celebrou a missa de corpo presente e enterrou um irmão de rua dentro do Vaticano. Isso nunca aconteceu na igreja, nunca. Nunca aconteceu isso na história da igreja, de 2000 anos, nunca. Mostrando assim uma realidade pastoral nova, mostrando como nos finais dos tempos mesmo, onde a igreja retoma aquilo que é dela, não que ela tenha perdido, mas talvez tantos acessórios, mais tantas coisas vão abafando e vão deixando o fardo insuportável, pesado demais. Pesado demais. O Papa faz um questionamento que hoje eu trago para todos nós da comunidade Voz dos Pobres. Ele diz assim: nós consagrados pensamos nos interesses pessoais, no funcionalismo das obras ou no carreirismo, mas podemos pensar em muitas coisas. Por assim dizer, será que eu me acomodei na minha vida cristã? Será que me acomodei na vida sacerdotal, na vida religiosa ou na vida em comunidade? Ou será que eu ainda conservo a força da inquietação de Deus pela sua palavra que me leva a sair em rumo aos outros? Então, o Papa chama a atenção da igreja e hoje especialmente da comunidade Voz dos Pobres, para que a gente se questione profundamente: será que eu estacionei? Que eu parei aqui? Será que eu não tenho mais aquela inquietude? Às vezes sou questionado assim por eu ser... Às vezes vamos abrir uma casa no Rio de Janeiro. Sim, mas a gente não tem como pagar a casa daqui. Sim, mas eles precisam lá. E quando eu fui lá, a última vez, um irmão de rua que eu nunca tinha visto falou para mim: quando você vai abrir a casa aqui? Eu disse logo. Ele falou: logo quando? Se essa inquietude não deixar a gente agitado para fazer as coisas de Deus, para sair de si mesmo, para não parar em nós mesmos, a fé vai perdendo a graça, o cristianismo vai perdendo o sabor, a gente vai perdendo a alegria. Aquela carta que o Papa escreveu sobre a alegria do Evangelho, ele diz isso. O cristão, a igreja aqui na terra é uma igreja peregrina, ela não pode parar, porque se ela parar, ela desiste, ela perde a alegria, a vida começa a ficar monótona, aí é sempre aquilo. Por quê? Porque parou de ver Jesus na vida. Você imagina só, um avião ele só continua lá em cima porque ele anda, porque se ele parar ele cai. Então, o objetivo que temos de fazer Jesus conhecido e amado e de
mostrar principalmente para os pobres que Deus os ama, que Deus os quer bem, mostrar para eles esse rosto da igreja que às vezes estava tampado por tantos acessórios e que eles não conseguiam ver, mostrar que a igreja está aberta para eles. O Papa chama a atenção nossa para isso, e nós devemos olhar para nós, não pensar, não, isso foi para aquela diocese que faz isso, ou aquela paróquia que faz isso, mas para nós. Será que nós dos pobres, não estamos acomodados? Será que ainda nos inquieta a dor dos outros? Será que ainda queremos, ou para não dá, não tem como acolher mais um irmão? Por quê? Porque já tem muito trabalho. E quanto mais se tira, menos se quer dar. Quanto mais se nega a Deus, menos se quer fazer para Deus. Meu pai falava assim para mim, sempre que você for pedir ajuda para alguém, pede para quem está ocupado, porque quem está parado não quer fazer nada. Então, na nossa vida, sempre estar ocupado com as coisas de Deus, sabe? Não achar que, bom, até aqui está bom, mais que isso eu já não posso, porque daí desanima. O cristão que para, anda para trás, fica para trás. O padre Júlio Lancelotti dizia assim, o Espírito Santo é aquele que arrasta. O padre Júlio está com quase 80 anos de idade, não sei certo a idade dele, está bem consumido pelos pobres, mas você vê, ele está ali andando com os jovens na Paulista. Eu vi ele tomando uma borrachada da PM lá na Paulista, embaixo do MASP ali, com os pobres. Ele está ali porque a vida dele só tem sentido assim. Se ele para, ele morre. Ele não vive. Quando a gente para, quando a gente quer olhar para nós mesmos e poupar a nossa vida, e Jesus diz, quem quiser poupar a sua vida vai perder. Quando a gente quer poupar a nossa entrega, poupar a nossa vida, a gente começa a viver triste, insatisfeito. O Papa continua dizendo assim, será que a palavra de Deus ainda nos leva a sair em rumo aos outros? Será que o que lemos, o que aprendemos, o que ensinamos, nos leva de verdade aí ao encontro dos outros? Será que se eu passar por um irmão de rua e não parar, aquilo me inquieta? Será que aquilo dói? Será que eu vou retornar e vou ter que voltar, que senão eu não consigo ir para casa? Porque se eu estiver perdendo isso, eu preciso resgatar. Se eu estiver perdendo isso, eu preciso resgatar. Porque isso é o essencial aqui. São Paulo apóstolo faz uma colocação, não lembrem que carta dele, que ele diz assim, o que falta aos sofrimentos de Cristo, eu completo em minha carne, por seu corpo que é a igreja. E muitas vezes isso é difícil de se entender. Como assim o que falta aos sofrimentos de Cristo? Né? Não falta nada aos sofrimentos. Mas na verdade, São Paulo, educador da fé, ensina que Cristo faz, Cristo salva, Cristo realiza as coisas, mas com o nosso sim, com o nosso passo. Na multiplicação dos pães que Jesus fez, não faltava nada para o poder de Deus. Ele não precisava dos pães e dos peixes que eles tinham. Não precisava, de verdade. Ele poderia fazer sem aquilo. Mas ele quis ter. Aquilo era o que falta. Porque o que falta não é porque falta em Cristo. Falta a nossa parte, a nossa mostra de que queremos aquilo. Se eu falo, Jesus, mas tem tantas pessoas, como que vou dar de comer para todas essas pessoas? Eu falo, o que você está disposto a dar? Bom, eu tenho meio quilo de carne moída. Dá. O resto eu faço. É o que falta. As tribulações de Cristo. Eu completo em minha carne o seu corpo que é a igreja. Às vezes a gente vê um pobre caído na rua e a gente pensa, Jesus, tem misericórdia dele. Faça alguma coisa por ele. Então,
faça, o que você está disposto por ele? O que você está disposto por um missionário novo? Chegou uma pessoa triste, com depressão, chegou aqui na nossa comunidade, e a gente fica às vezes com pena da pessoa e reza por ela, e Jesus pergunta para nós, vós dos pobres, o que vocês estão dispostos a dar por ela? Sua paciência, compreensão, seu ombro. A gente olha às vezes a situação em São Paulo, assim, um monte de gente morando na rua, sofrendo, e às vezes rezamos e Deus pergunta para nós, vós dos pobres, o que vocês estão dispostos a dar para acolher esses 14 mil moradores de rua de São Paulo? Qual é o passo? O que vocês vão dar? Só basta o nosso sim. É aquele pouquinho que a gente tem. A gente dá e ele faz. Mas se a gente não der, ele não vai fazer. Porque isso é nosso. É a parte nossa. É a nossa parte. É o que falta, é aquilo que a gente pode ou não entregar, de acordo com a nossa livre vontade. Os doentes que vemos, as crianças que a gente vê nas drogas, meninos de 14, 15 anos, botando revólver na cabeça dos outros e assaltando, e a gente olha aquilo, e Jesus pergunta para nós, vós dos pobres, o que vocês estão dispostos a fazer para que isso melhore? O que estão dispostos a fazer? Por isso a inquietude do coração do fundador, e às vezes a gente não entende, nossa, mas agora a gente vai abrir uma creche, nós vamos cuidar das crianças da favela. Sim, para que amanhã elas não ponham o revólver na sua cabeça, que elas aprendam a amar, elas aprendam o valor da vida, porque hoje, para um menino que cresce às vezes numa comunidade pobre, os ídolos dele é o traficante, porque o traficante tem carro novo, o traficante tem poder, o traficante é respeitado, o traficante tem dinheiro. Tudo aquilo que ele vê o super-herói dele é o traficante. Os psicólogos dizem que o que a criança aprende até os 7 anos, ela leva para o resto da vida. O caráter dela se forma. Então, por isso nós queremos pegar as crianças assim, para que seja formado nela, seja jogada aquela sementinha que mais cedo ou mais tarde vai brotar. Nós não sabemos depois que essas crianças saírem de nossas casas como vai ser a história de cada uma delas. Mas a gente vai ter certeza que a nossa parte no sacrifício a gente colocou. E a parte que depende de Deus pode ter certeza que Ele fará. Por caminhos que às vezes a gente nem entende. Santa Catarina de Sena uma vez viu um homem morrendo enforcado. E ela viu um homem que foi condenado a morrer enforcado numa data, e ela começou a rezar por esse homem. Rezava pela alma dele. E ele era um homem que tinha feito muito mal, matado muita gente, tinha sido condenado à forca. E ela rezava a Deus pedindo a conversão da alma daquele homem. E algumas vezes abordou e conversou com ele, mas ele não queria saber de Deus. E ela não desistiu. Ela pedia a Deus e visitava ele. E ele nada. No dia que ele foi enforcado, na hora que a corda já estava no pescoço dele, ele pediu o crucifixo da santa, beijou e morreu. Com certeza foi o céu. Porque essa história com Deus, alguém lá atrás, antes da forca, antes do crime, tudo, alguém plantou no coração dele. E a santa regou. E Deus fez brotar. Então na nossa vida, o nosso trabalho é dar de nós, sem medo. Dar de nós. São tantos doentes, por exemplo, aqui na emergência da USP, lá no Hospital das Clínicas. São tantos jovens, homens, mulheres, crianças, velhos, morrendo na Cracolândia, e a gente às vezes reza para Deus, mas Deus pergunta, vós dos pobres, o que vocês têm feito pela Cracolândia? O que vocês têm feito pelos doentes que estão no Hospital das Clínicas, que não tem ninguém que os visite? Então eu
em nome de Cristo, em nome da igreja, como fundador da comunidade, eu peço à comunidade toda essa conversão pastoral. Vamos sair, vamos visitar, vamos onde tem sofrimento, a gente deve estar. Nós vamos dar a Deus essa resposta, não daqui a um mês, amanhã já, porque hoje já está à noite, né? Amanhã, vamos visitar os doentes, vamos ir até eles, vamos visitar os drogados, rezar por eles, entre aspas, perder nosso tempo aconselhando às vezes uma criança, ensinando. A voz dos pobres esse ano deve sair para a rua. E isso é em obediência ao Santo Padre. As comunidades devem sair dos pobres. Os pobres precisam enxergar que a igreja sofre com eles, a igreja está do lado deles. Como o Padre José Estela disse, talvez a gente não vai resolver o problema, mas a gente vai estar junto. É melhor quando alguém está do lado. Para a gente terminar, só dizer, quando morreu meu filho Isaac, muita gente vinha e falava um monte de coisa bonita para mim, mas não adiantava. E teve um rapaz, o Wilsinho, que era marido da minha prima, depois eles se separaram. E esse Wilsinho, ele ficou o tempo todo do meu lado. Ele não falou nada, nem oi ele não falou. Mas eu ia para lá, o Wilsinho ia. Eu ia para cá, ele ia. Até a última pá de terra que jogou em cima do túmulo do neném, ele estava do meu lado. Voltei para casa, ele foi comigo até a casa do vô Valentim. Aquilo me deu um consolo tão grande, sem nenhuma palavra, mas você perceber que do seu lado tem alguém, é bom, é bom. Então nós vamos ser, para os que sofrem, esse alguém, tá? Cada um de nós, principalmente agora nessa quaresma, começar essa conversão pastoral, de ser esse alguém do lado de quem sofre. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.